Nós estamos aqui em um culto de celebração da ceia do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E me parece oportuno falar um pouco, dentre alguns outros pontos, mas sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus. Você já pensou sobre a vontade de Deus para a sua própria vida? Sobre o que Deus espera de cada um de nós nesta caminhada? Qual foi o propósito dele ter nos chamado e nos feito servos por misericórdia? Então, são alguns pontos que nós deveremos aqui considerar, dentre outros aspectos. E o texto é Romanos, capítulo 12, e os versículos 1 e 2. O texto que nós vamos ler para fazermos aí a exposição nesta manhã, tomando esse texto como base e depois alguns outros que também estaremos citando. Diz aí o versículo 1, é um texto bem conhecido da igreja, é bem conhecido. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Qual seja, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Sobre esse tema, há algum tempo eu ministrei em uma igreja presbiteriana sobre esse tema, e após concluir a exposição, o pastor titular daquela igreja disse: eu já falei muito sobre esse texto, mas eu nunca tinha visto esta visão que você trouxe. O que acontece é que eu sou um pentecostal falando para uma igreja que não era pentecostal, né? Então, é claro que a visão seria diferente mesmo, né? Mas foi algo assim, gratificante. E a coisa que mais me alegrou, permita aqui esse parênteses aqui inicial, que mais me alegrou ali naquele evento, foi ao término do trabalho, quando um irmão, um senhor, ele vem na minha direção, passa apressado, chega perto de mim e diz: irmão, eu posso lhe dar um abraço? E eu disse: sim, meu irmão, pode sim. Aí ele me abraçou e disse: irmão, mas como eu estou feliz, como eu estou feliz. Graças a Deus, meu irmão, que o Senhor continue te abençoando. Irmão, eu estou tão feliz pelo que eu ouvi hoje. E ele me disse, permita aqui fazer a menção, ele disse: eu sou presbiteriano há mais de 30 anos. E sempre eu ouvi falar que os pastores pentecostais, assembleanos, são analfabetos. E hoje eu vi algo diferente aqui, irmão, na tua vida, e eu glorifiquei a Deus por isso, de glória a Deus, é o Senhor que faz essas coisas, né? Então, foi algo realmente que me deixou muito contente, ver realmente aquele irmão testemunhar. E é Deus que faz isso, irmão, faz na minha vida, faz na vida do pastor Duclé, na vida desses obreiros, dessas obreiras do Senhor que estão aqui, é o Espírito do Senhor que faz isso em nossas vidas, aleluia. E aqui quando o texto diz para apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, aleluia, veja aqui a diferença, em sacrifício vivo. Por quê? Porque era comum o sacrifício ser sempre de um animal imolado, e aqui o apóstolo Paulo apresenta algo novo, algo diferente, um sacrifício vivo, aleluia, um sacrifício com inteligência, um sacrifício para alguém que vai receber e você tem certeza de que está entregando realmente o melhor para o Senhor, aleluia. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos o que a palavra do Senhor nos diz sobre a vontade de Deus, e como nós vamos conhecer? Todo mundo, quase que de um modo geral, espera que a vontade de Deus se cumpra. E é muito comum aquela expressão, claro, expressão com fundamento bíblico: se Deus quiser, com a ajuda de Deus, Deus vai abençoar, Deus vai fazer.
é verdade. Deus pode fazer, Deus pode abençoar, se Deus permitir, as coisas vão acontecer. Mas veja o que diz o escritor da carta aos Hebreus: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Deus vai fazer, mas Ele quer que nós o agrademos. Mas veja o que mais diz o escritor aqui do texto: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, louvado seja o nome do Senhor, que se aproxima de Deus, não se aproxima de Deus apenas como alguém egoísta, alguém com interesses escusos, mas alguém que se aproxima de Deus, diz o escritor aqui, né? Creia que Ele existe e que é galardoador de todo aquele que lhe busca. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a vontade de Deus é que os crentes se acheguem a Ele, que os crentes se aproximem dEle, porque Ele é tão misericordioso que ainda recompensa aqueles que se aproximam dEle. Aqueles que exercitam a fé nele são recompensados conforme a palavra do Senhor nosso Deus. E veja que essa recompensa, ela não é só no plano terreno. Jesus disse para os discípulos em um determinado momento, eles chegaram para Jesus e apresentaram ali as suas qualidades como bons seguidores e disseram: Senhor, nós deixamos casa, deixamos propriedades, deixamos família, deixamos tudo para te servir. O que nós vamos receber, Senhor, em troca? Em outras palavras, qual vai ser a minha recompensa, Senhor? Veja o que Jesus disse para eles: vocês que fizeram isto, aqui receberão 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Aleluia! Vale a pena, meus queridos irmãos, observar a palavra do Senhor. Vale a pena, porque a recompensa não é só no plano terreno. Aqui nós já recebemos muito, mas Jesus diz que por fim a vida é eterna. Aleluia! Quando nós não precisarmos mais de bênçãos do plano terreno, nós seremos coroados com a eternidade com Jesus, o nosso Salvador. E por isso nós precisamos continuarmos olhando para a palavra do Senhor, compreendendo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para conosco? A vontade de Deus para o mundo, diz o apóstolo Paulo, é que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Aleluia! Então aqui, quando o pastor Duclé fez menção aqui da cruzada que vai acontecer, é exatamente dentro desse plano geral. A vontade de Deus é que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E para isso é necessário que alguém se predisponha a fazer o trabalho, a comunicar o evangelho. E é algo interessante que na história, por vezes nós pensamos e às vezes até imaginamos que o avivamento, ele começa já com a coletividade. Não, todo o avivamento na história começou com um homem orando ou com uma mulher orando. Aleluia, sempre foi assim, irmãos, uma pessoa. Deus moveu o coração de um homem, Deus moveu o coração de uma mulher e ele começou a orar, começou a pedir a Deus, começou a implorar e Deus foi dando direção que ele teria que fazer. Aleluia. E por vezes, por um longo tempo, pastor Duclé é um estudioso aí da história da igreja, por longo tempo, algum grupo, uma pessoa, depois mais uma outra, depois mais uma terceira, propuseram a orar e jejuar. Senhor, nós queremos um avivamento. Aleluia. Senhor, nós queremos ver a tua vontade cumprida em nossas vidas. E começaram a orar, daqui a pouco Deus levantou outro lado da cidade, e começou também a orar, daqui a pouco mais outro, e daqui a pouco já é um grupo intercedendo, aleluia, e Deus começa então a manifestar o seu poder, a sua glória, e vidas são alcançadas. Não vos conformeis com este mundo, porque o mundo, o interesse do mundo é que todo se acomode aos seus intentos perversos, incrédulos, para que as pessoas se mantenham frias espiritualmente, mornas e distantes de Deus. E a Bíblia diz: não vos conformeis, ou não vos acomodeis, conforme a tradução. Não se conforme com a situação espiritual do mundo,
porque o mundo ele vai continuar combatendo contra a igreja de Jesus. O próprio Jesus deixa bem claro: se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria. Vocês lembram disso? Mas como vocês não são do mundo, antes o mundo vos aborrece. Então não deve ser surpresa, meus amados irmãos, sem dúvida uma preocupação com a situação, com o contexto geral em relação à igreja. A igreja ela pode passar por sofrimentos, mas isso não é novidade. A igreja desde os seus primórdios, nos primeiros séculos, na Idade Média, nós vamos ver no período da reforma, a igreja sofreu demais, Deus levantando homens e mulheres, e depois os próprios reformadores não se entendiam entre si, e muitas coisas aconteceram, mas a igreja de Jesus firme, aleluia, esperando a vinda do Senhor. Qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, aleluia. Há um pensamento divergente e que ele tem contaminado até um certo percentual de crentes, de que nós estamos isentos de sofrimento, estamos isentos de perseguição, estamos isentos de escassez de recursos, estamos isentos, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Irmãos, essa mensagem não é de Jesus. E você vai dizer: irmão, não é de Jesus? Não, não é de Jesus. A mensagem de Jesus foi: no mundo tereis aflições, mas vem um encorajamento, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. Esta é a mensagem de Jesus: tenha ânimo, ou seja, tenha coragem, tenha disposição, tenha energia para vencer todas as adversidades, porque no mundo vão continuar os problemas, no mundo vai continuar dificuldades, no mundo vão continuar vivendo os pobres, pois há muita gente pregando por aí um paraíso na terra, que ninguém vai ser pobre, que todo mundo, todo crente tem que ser rico. Seria até bom se fosse assim, não? Mas não é verdade, irmãos. Não é verdade, seria bom. O próprio Jesus derramando nesse homem, para que esse desperdício? Não deveria vender e distribuir para os pobres? Vocês lembram disso? E qual foi a resposta de Jesus para aquele, né? Por isso que eu estou dizendo por minha conta aqui, aquele socialista ali. Não foi isso, pastor Júnior? Que Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco. Ou seja, se você quer ajudar os pobres, você sempre vai ter oportunidade. Mas a mim, nem sempre você vai ter aqui. Esta mulher praticou uma boa ação. E onde que vender esse perfume? Ou seja, é um ano de trabalho para comprar um perfume desse, irmão. É muito caro. Esse irmão é muito caro. Você já imaginou? E de repente ela quebra aqui o frasco e derrama esse perfume. Jesus merece muito mais do que isso, viu, irmãos? Não importa, e quanto mais realmente custa para nós, mais devemos dedicar ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E é o que Jesus deixa bem claro, que para experimentar a vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela vai quase sempre ser contrária à nossa própria vontade. Eu estou falando porque a igreja de Jesus, ela não é como a quem queira que assim seja, apenas uma organização, apenas um movimento, apenas um segmento. Não, a igreja de Jesus, ela é a coluna e firmeza da verdade, aleluia. Ela é, disse o apóstolo Paulo, né? Ele escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, ele tem entre algumas recomendações, ele diz lá, para que saibas como convém andar na eclésia do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, aleluia. Ou seja, andar conforme a vontade de Deus, na igreja de Deus, é algo realmente interessante, né? Ele mesmo deu, o Senhor, aleluia. Ele, então não é uma questão, por exemplo, de opção, até porque quem quer ser, Paulo vai dizer que cai na armadilha do diabo, quem quer ser. Muitas vezes você nem quer ser obreiro, você foge uma vez, foge duas, foge três, e aí chega um dia que o Senhor diz, a partir de hoje você não vai fugir mais.
É. Ah, mas eu não quero, eu sei que ser obreiro é difícil, ser obreiro tem um preço, ser obreiro... Mas se você tem a chamada, pode ficar certo que no momento adequado Deus vai te colocar exatamente no lugar que Ele quer que você esteja. É Deus que faz isso, viu, irmãos? É Deus que faz isso. E aí Deus te coloca, você serve ao Senhor 1 década, 2, 3, 10, tantas quantas Ele quiser. Você vai continuar produzindo frutos para o reino de Deus. Porque está empenhado em fazer a vontade do Senhor, em não se conformar com o mundo. Não se conformar com o mundo, mas ser transformado. A mente ser renovada, aleluia. Por quê? Nós recebemos informações das mais diversas, mas a palavra do Senhor é de fato a espada do Espírito, que conduz na direção certa o conhecimento que Deus quer que nós utilizemos para a glória do seu santo e poderoso nome. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu vou resumir aqui um pouco do que o Senhor colocou no meu coração. Este assunto ele é muito extenso. É um assunto que quando nós mergulhamos, começamos a observar o que a palavra do Senhor nos diz a respeito, nós vamos percebendo o quanto nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. E como vai se dar essa perfeição? É importante, meus queridos irmãos, que o cristão, ele conheça e venha se submeter à vontade de Deus, que é de fundamental importância para uma vida bem-sucedida nos moldes da vontade de Deus. Não é uma vida bem-sucedida como nós imaginamos, mas como Deus quer. E a vontade de Deus veja bem, é receber do crente. Agora vamos trazer aqui, receber do crente um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo. Como se dá esse sacrifício vivo? Primeiro no amor. Porque Ele nos amou primeiro. E por Ele ter nos amado primeiro, Ele pagou o preço por nós. E agora quer que ofereçamos a Ele um sacrifício de amor. Porque o Espírito Santo derramou o amor de Deus em nossos corações. Aleluia. E agora nós podemos oferecer um sacrifício no amor de Deus. Um sacrifício também na devoção. O que vem a ser essa devoção? Essa dedicação ao Senhor, esse desejo, essa sinceridade, essa ocupação de servir a Deus em espírito e em verdade. Por que essa devoção? Porque Jesus diz o seguinte: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Veja aí a vontade do Senhor. Também no louvor, oferecer um sacrifício a Deus, um sacrifício de louvor, de adoração, aleluia, ou seja, apresentar a Deus o louvor de uma alma sincera, de um coração lavado no sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Deus espera receber do crente um sacrifício de santidade. Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus espera que nós ofereçamos esse sacrifício, mas porque é um sacrifício difícil de ser oferecido na plenitude, mas Deus espera. E Paulo diz: sejam conservados plenamente irrepreensíveis o vosso espírito, alma e corpo, aleluia. O Senhor quer que o crente ofereça um sacrifício completo, e veja que é um sacrifício vivo, um sacrifício também no serviço ao Senhor. Como nós temos servido ao Senhor? Em que categoria você se encontra? Eu acho que até algum tempo eu já falei sobre isso aqui, mas me permita repetir. Em que categoria você se encontra na condição de cristão? Você está na condição daquele que recebeu
5 talentos, 2 ou 1 talento? Em que categoria? Se você tivesse que fazer uma avaliação, e é claro, não precisa me dizer agora, consulte o seu interior e encontre aí a categoria que você está. Em que categoria você se encontra? Na de 5, na de 2 ou de 1 talento? Nós estamos falando de oferecer o sacrifício vivo ao Senhor. E esses dias eu dizia, aqui falamos de 3 categorias, eu vou acrescentar aqui uma 4ª categoria, que na condição de crente, nós precisamos nos encontrar, pelo menos, na categoria do servo inútil. E você vai dizer, irmão, eu não sou inútil. Eu fiz, no ano de 2022 eu fiz muita coisa. Eu não sou inútil. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou esforçando para estar pelo menos na categoria dos servos inúteis. Eu estou esforçando a cada dia. E aí você vai me dizer, mas como assim, irmão? Estou falando da vontade de Deus, não esqueça que é o nosso tema. Amém. Jesus disse, quando fizer de tudo que te foi confiado ou ordenado, ainda se considere servo inútil. Você lembra disso? E aí eu quero fazer uma pergunta bem desafiadora. Você já fez tudo que Jesus te mandou fazer? Já fez tudo que Jesus te confiou a fazer? Irmão, eu posso dizer aqui sem hipocrisia que eu ainda não consegui. Não tenho. O senhor também, pastor? Pastor, então não estou só não. Pastor pastor Duclé também está se associando a mim. Eu ainda não consegui fazer tudo que Jesus me mandou fazer. E não é que eu tenho negligenciado tudo, não é que eu tenho parado. Pastor Duclé, muito menos. Mas não conseguimos fazer tudo. Fizemos uma boa parte, mas ainda não fizemos tudo. Então nós precisamos pelo menos estar nessa condição de alguém que está trabalhando, de alguém que está esforçando, mas que ainda não concluiu tudo que Jesus mandou fazer. Veja aí a vontade do Senhor, que nós sejamos úteis ao seu reino. Tudo que você já fez, considere que ainda é muito pouco, você pode fazer muito mais em prol do reino de Deus. Você pode fazer muito mais. E você vai dizer, irmão, mas eu acho que eu já fiz tudo. A nossa vida ela é feita de etapas. Num período você exerce uma atividade, em outro outra atividade, em outra outra. Mas em cada uma delas, você deve apresentar ao Senhor como um sacrifício vivo. Aleluia. Dizendo, Senhor, e aqui está o trabalho das mãos do teu servo. Senhor, aqui está a intercessão por aquelas vidas. Senhor, aqui está, Senhor, a minha contribuição em prol do teu reino. Senhor, aqui está, Senhor, a minha própria vida para te servir com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus, não vos conformeis com este mundo. Quantos crentes nós já ouvimos, de quantas pessoas, irmão, eu acho que eu já fiz tudo que tinha que fazer na igreja. Eu quero ser só membro de banco. Que pena quando alguém pensa assim. Deixe fluir sempre na sua mente que você é membro do corpo de Cristo Jesus. E o corpo é vivo, aleluia. E você precisa também se sentir vivo como membro do corpo de Cristo. Independente do que acontecer, porque na nossa vida, quem não já passou por situações das mais diversas na vida? E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer, olha, eu sei o que é sofrer, eu sei o que é padecer. E ele vai enumerando várias situações, e uma delas ele diz, entre os falsos irmãos. Você já imaginou, irmãos? Paulo falou, ele está lá, né? Ele relaciona várias situações lá de sofrimento, de perigo, etc, etc. E em uma delas ele faz exatamente essa menção, entre os falsos irmãos. Você vai pensar e vai me dizer, irmão, mas não existe falso irmão. Pode existir em algum outro lugar, aqui não.
Que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. E se alguém teve esse sentimento ou alimentou por algum tempo, não deixe ele te atormentar mais. Quando era do mundo, pessoas que, quando mundanas, elas tinham um comportamento totalmente contrário. Mas um dia ela se converteu a Jesus, e Jesus a transformou, e ela aprendeu a fazer a vontade de Deus. Aleluia! A vontade de Deus, nós precisamos compreender melhor a vontade de Deus, porque por vezes nos ocupamos tanto com as coisas do dia a dia, que esquecemos que tem alguém a quem nós devemos a nossa própria vida, a quem nós devemos a salvação que recebemos, a quem devemos a presença do Espírito Santo no nosso viver, a quem devemos a respiração, a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, e a Ele nós devemos obedecer a sua vontade, aleluia, hoje e para a eternidade. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E qual deve ser o desejo do cristão? O desejo do cristão deve ser viver uma vida de santidade, separado do mundo, adorar a Deus em espírito e em verdade, como já mencionei. Deve ser um dos objetivos, primeiro, da vida do crente, para que ele possa ser aceito por Deus. Nós vamos observar o salmista Davi. Em alguns momentos da sua caminhada, ele faz oração, ele sabia que ele era aceito por Deus, mas em um determinado momento ele se sentiu rejeitado por Deus, e aí ele pediu: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim, porque ele se sentiu rejeitado, porque ele deixou de obedecer à vontade do Senhor. Mas depois nós vamos observar, em outro momento, ele agora já é reconciliado com o Senhor, ele vai dizer algo diferente. Ele vai dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia. Aqui ele estava compreendendo a vontade do Senhor, e isso nos ensina que mesmo o ser humano, na sua caminhada, nas suas fraquezas, ele pode se sentir rejeitado, porque a sua condição o afasta de Deus. É o que nós vamos observar aqui. Então o crente aí, ele nessa situação, agora, quando ele busca ser aceito por Deus, ele se opõe ao pecado. Irmãos, a igreja, em alguns segmentos na atualidade, ela está aos poucos banindo a doutrina do pecado, banindo no sentido de falar. Não fala mais sobre pecado, não, porque você pode ofender alguém, então você não tem que falar em pecado. Por que você vai falar em pecado? Vai denunciar o pecado de alguém? Observe o que a Bíblia diz, e aí nós vamos chegar à nossa conclusão. Ou seja, o crente, ele precisa se opor ao pecado. Por que o crente deve se opor ao pecado? Isaías nos responde por quê. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o texto ainda diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Ou seja, o pecado aqui, de uma forma aqui metafórica, é como se fosse uma espécie de tapume, tá? Que ele vai encobrir o rosto, ou seja, Deus não quer olhar para alguém que peca deliberadamente. O texto, a primeira parte, diz que o pecado faz a separação, ou seja, o pecado ergue uma parede de separação entre o homem e Deus. Por isso o crente precisa se opor ao pecado. E João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Aleluia.
Ou seja, não fique longe do Pai, não. Vá para Ele por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso mediador entre Deus e o homem. Aleluia. Então Jesus, Ele move esta parede de separação e nos aproxima do Pai. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Deve se opor ao pecado, mas o crente precisa pregar a justiça. Se opor ao pecado e pregar a justiça. E a justiça, quando se fala da justiça, normalmente é um termo comum, que é uma certa definição, que seria dar a alguém o que lhe pertence por direito. Mas vamos ver a definição que Isaías dá de justiça. Isaías 32 e o versículo 17, veja a definição, que definição linda Isaías dá de justiça, irmãos. Trinta e dois, 17. Alguém faça a leitura desse versículo para nós, por favor. Aleluia, vocês observaram? Já está ali projetado. E o efeito da justiça será a paz. Aleluia. A paz. Ou seja, a justiça de Deus, a paz. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Aleluia. Esta é a definição mais linda que eu já vi de justiça, irmãos. E já tenho lido muita coisa, até por força da profissão. Mas essa definição de Isaías é realmente excepcional. Aí não tem quem não se encante com esse texto, viu? Mesmo os incrédulos ateus dizem, é exatamente isso. Então, ou seja, o efeito da justiça é a paz. Ou seja, e a justiça, venha ela para retribuir, venha ela para punir, mas ela sempre vai produzir a paz, que é algo mais ou menos assim, alguém transgrediu, e quando ele confessa o pecado, e recebe a justa retribuição, ele sente paz, é verdade, eu estou recebendo pelo que eu fiz. Difícil de entender isso, como assim? Mas é exatamente isso que acontece, viu? Realmente, pode até parecer que foi um pouco mais pesado do que eu esperava, mas foi justo, eu pratiquei o ato, tá? Então ele recebe a paz, e as pessoas que se afastam do caminho de Jesus, elas se reconciliam quando elas recebem esta palavra de justiça, louvado seja Deus. Então produz a paz, e diz que o efeito, veja bem, você produz a paz, e o efeito é o repouso, aleluia, e segurança temporária é para sempre, glória a Deus. Então o crente precisa se opor ao pecado, porque ele separa o homem de Deus, mas o crente deve pregar a justiça, porque ela aproxima o homem de Deus, aleluia. E Paulo diz que Jesus é o poder e justiça de Deus. Que aqui seria outro tema, viu? Então, meus queridos irmãos, vamos continuar na dependência do Senhor, buscando compreender a vontade de Deus, para que nós possamos participar da ceia do Senhor com alegria, aleluia, anunciando que Jesus um dia morreu, mas que Ele ressuscitou, aleluia, e está vivo para todos sempre. Glorificado seja o nome do Senhor. O crente que busca a vontade de Deus, ele deve, de fato, buscar a ajuda do Senhor, ser generoso com o próximo, na prática das boas obras. Não é que as boas obras vão servir para salvar, as boas obras vão servir para recompensar. E é atestado, até pelos políticos de bom senso, que a igreja
é a instituição que mais presta serviço à sociedade. E sem buscar nada em troca. Diferente, não precisa de verba para fazer, porque isso é feito voluntariamente, a igreja faz com os seus próprios esforços. Aqui, por exemplo, estou presenciando aqui algumas cestas. Alguém vai ser beneficiado, não sei quem, mas alguém vai ser beneficiado. Não tem nisso um centavo do poder público, é recurso dos próprios irmãos que voluntariamente faz, para a glória do Senhor. Então, ou seja, o crente, ele precisa realmente ser generoso nas práticas das boas obras para com o seu próximo. É certo que nos nossos dias a situação está tão complicada que está difícil até você fazer o bem. É lamentável, mas isso é fato. Não faz muitos dias uma pessoa me falava, uma pessoa de uma certa comunidade, ele me dizia, olha, nesse período da pandemia, o pessoal lá na comunidade fizeram uma festa, porque o pessoal ia levar a cesta lá, ele recebia uma, colocava ali, pegava outra, recebia e depois ele saía vendendo. Viu? Por isso que eu estou dizendo, até fazer o bem está ficando difícil, né? Então, porque sempre vai ter alguém querendo tirar proveito disso. Mas isso não deve ser motivo para impedir o crente de fazer o bem. Louvado seja o nome do Senhor. O crente deve continuar, sim, agindo como servo do Senhor. Aleluia. Porque ele deve imitar Cristo, né? Deve seguir a Cristo, deve andar na direção do Espírito Santo em todo o tempo. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E aqui, já caminhando para o final, é importante que o crente não deve se conformar com este mundo. Não deve se conformar com este mundo. É uma pena que alguns segmentos evangélicos, alguns históricos e outros não, eles foram se acomodando, aceitando facilmente adotar o ecumenismo como um meio de, vamos dizer, de suposto crescimento. E aí, aos poucos, vai abandonando a Bíblia. E nós, meus amados irmãos, se alguém quer vir para nós, para a nossa igreja, servir a Jesus conosco, venha de onde vier. Ele vem porque aqui ele vai receber a palavra do Senhor. É diferente de nós irmos para lá e chega lá vai receber qualquer coisa. Seria algo mais ou menos assim, algum tempo você ia dando aula, coordenando uma instituição de ensino teológico, e uma pessoa que nem era crente quis fazer teologia. No meu tempo, para fazer teologia, o pastor Duclé vai lembrar disso também, a gente precisava de uma autorização do nosso pastor da igreja para poder se matricular na escola de teologia. Quem aqui passou por isso? Você também, pastor Júnior? Ou seja, eu fui assim também. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de teologia, eu precisei, o meu pastor, ter que fazer lá uma recomendação para poder o seminário me aceitar. Depois de algum tempo eu passei a dar aula, e aí eu passei a ter uma visão um pouco diferente. Eu pensei, peraí, essa pessoa é incrédula, mas ela vem estudar a palavra de Deus aqui. E o mais importante é que ela vai estar pagando para ser evangelizada. Parece uma coisa meio maluca, né? Mas é isso mesmo, viu? Pagando para ser evangelizada. E eu vi resultado extraordinário, irmãos. Duas situações curiosas. Uma era uma aluna que era budista, que veio fazer teologia. Passado algum tempo, ela me procurou e aí disse, professor, eu estou indo à igreja tal, estou indo lá para a igreja. Eu, glória a Deus. Teve uma outra que era professora, tá? Veio estudar teologia, não era crente, e alguns dias depois ela veio para a igreja e aceitou Jesus. Então, irmãos, a diferença é exatamente quem vai ensinar, quem vai falar. Se ela vem, não importa de onde ela venha, venha como está, porque aqui Jesus transforma, Jesus muda, Jesus regenera. Aleluia!
E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar a serviço do reino de Deus em todo o tempo, irmãos. Nós precisamos. E ter de Deus o discernimento. O discernimento. Ela quer receber a palavra do Senhor? Quer. Então, venha que aqui vai receber o ensino. Vai ter o acolhimento espiritual. E o Espírito Santo vai completar a obra. Aleluia. Então, nós precisamos realmente tomar mais cuidado, não nos conformar com o mundo, porque o mundo seria algo mais ou menos assim. Já presenciei também algumas situações assim, em eventos, reuniões seculares, aí vem lá o espírita, ele vai ter a participação dele para falar, aí ele fala sobre Deus e Deus e Deus, no seu discurso ele sempre está mencionando. Vem um outro lá, um católico, também fala bastante, volta e meia está falando com a ajuda de Deus, se Deus quiser eu vou conseguir, etc. E aí depois você assiste uma pessoa que você conhece como evangélica e ela omite, ela não faz uma menção do nome de Jesus, não faz uma menção da palavra de Deus. E você fica pensando assim, meu Deus, tem misericórdia, não deveria ser o inverso, né? Não deveria ser esse crente aproveitar, né, a oportunidade para falar de Jesus nesse evento aí que tem pessoas que a maioria nem conhece o evangelho, e acontece o contrário. Que Deus tenha misericórdia da igreja, né, dos nossos dias, e que a igreja continue sendo fiel ao Senhor, buscando compreender a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. E aqui, agora, já caminhando aqui para a etapa final, nós vamos observar, meus queridos irmãos, que os padrões justos da palavra de Deus e do amor a Cristo é que devem dirigir a vida dos cristãos e não as coisas mundanas, né? É necessário que nós resistamos os modelos mundanos e pecaminosos que são apresentados diariamente de uma forma assim tão clara, que se os crentes não tomarem cuidados, eles vão passar a adotar como se fosse verdade. Nós precisamos permanecer firmes na palavra do Senhor em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E aí um texto bem extenso, né, da carta aos Coríntios, ele vai nos dizer muito sobre qual deve ser o procedimento dos crentes. Como igreja do Senhor Jesus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, como já disse. Como igreja do Senhor Jesus Cristo, ela se iniciou há mais de 2000 anos. Veja aí, mais de 20 séculos, nós estamos já no século 21, se passaram e a igreja continua cumprindo a sua missão. Muita coisa ainda há de acontecer. Quando nós vamos para o contexto escatológico, nós vamos encontrar textos que por vezes parecem assustar. Quando eu estava chegando, o pastor Cléber estava fazendo a leitura aqui do texto do Apocalipse, quando ele tratava aqui dos acontecimentos que estão profetizados, do Armagedon, do que está projetado para acontecer, e é interessante observar que nós falamos projetado para acontecer, mas no plano de Deus já aconteceu, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nada será alterado do que está escrito. Por mais que muita gente tenta dar uma interpretação, muita gente tenta atribuir a fatos passados, veja bem, irmãos, quando Jesus mostrou a João as revelações, nós vamos encontrar logo ali no capítulo 1, versículo 19 do Apocalipse, Jesus dizendo: o que vês escreve. O que vês escreve. As coisas que passaram, as que são e as que depois destas virão. Aleluia. Então, ou seja, o Apocalipse não é um livro de contos, simplesmente relatando um contexto histórico, mas ele trata do contexto, parte histórica, parte que estava a igreja vivendo e que está vivendo hoje, e parte que vai acontecer, aleluia. E a igreja de Jesus precisa estar preparada. Quando nós tomamos ali como um todo o Apocalipse,
Eu, por vezes, tenho dito que quando nós olhamos para o Apocalipse e a igreja, onde ela está? Tá, nós vamos encontrar lá no capítulo 1 ali, Jesus, a revelação de Jesus Cristo, Jesus glorificado. Nós vamos ver nos capítulos 2 e 3, a história da igreja, começando ali com a igreja de Éfeso e chegando à igreja de Laodiceia. Nós vamos ver ali a história e que se aplica a todo um contexto histórico também. Quando nós vamos ali para o capítulo 4, que João já vê algo celestial, nós vamos observar ali já a igreja do Senhor sendo arrebatada. Depois, caminhando um pouco, indo já para o capítulo 6, nós vamos encontrar a abertura dos selos. Ali Jesus, ele começa a abrir os selos, ou seja, começa a vir a resposta de Deus para aqueles que se rebelaram, que rejeitaram a sua palavra, o seu testemunho, mas a igreja já estará arrebatada com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, há muita gente por aí, até algumas pessoas que eu tenho um certo respeito, defendendo que a igreja vai passar pela a grande tribulação. Mas não há respaldo bíblico para isso. Por mais que alguém tente afirmar, tente forçar a interpretação, trazendo contexto histórico, eu não consigo realmente ver esta possibilidade, porque a igreja de Jesus, aleluia, a noiva do Cordeiro, jamais Jesus Cristo vai deixar a sua noiva ser humilhada pelo anticristo, sofrer a perseguição, ela será arrebatada, aleluia. E é por isso que a igreja do Senhor, ela precisa manter esta comunhão gloriosa, ela precisa continuar fazendo a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, aleluia, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento a cada dia. Por mais que alguém tente nos induzir, o nosso entendimento vai sendo renovado pelo Espírito Santo, a fé vai sendo fortalecida, os crentes vão caminhando cada vez mais com determinação, aguardando o grande e glorioso dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Igreja do Senhor, vamos continuar firmes nesta caminhada, vamos continuar compreendendo a vontade do Senhor, porque aquele que há de vir virá e não tardará, aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que a igreja continue ouvindo a palavra do Senhor e esforçando para compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.